Olá, a graça e a paz de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor João Balbino. Nesse vídeo, veremos a mensagem de introdução de nossa Escola Bíblica de Discípulos, cujo título é Jesus é o Cristo, o Filho do Deus Vivo. Com esse vídeo, nós estamos entrando em uma nova série de mensagens. A nossa proposta é olharmos por meio da lente da Bíblia para a vida e para o ensino de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando vemos Jesus, recebemos todas as respostas. Quando vemos Jesus, isso nos basta. Em Jesus Cristo está a totalidade do que qualquer pessoa necessita. No Senhor Jesus Cristo está a paz, está a força, está a inspiração, está a autoridade e o poder de que necessitamos. Qual é a nossa expectativa? Esperamos que você ouça a voz de Deus e seja edificado. Dedico esse conteúdo à minha amada esposa, aos meus amados filhinhos, à amada igreja, que tudo seja para a glória de nosso amado Pai Celestial. Que pela graça de Deus possamos contribuir para a edificação de vidas preciosas. O seu apoio é muitíssimo importante para nós. É importante para que a mensagem que temos proclamado seja propagada e alcance mais pessoas. Por favor, peço que se inscreva no canal. Peço que deixe o seu gostei, deixe o seu like e o seu comentário ao final de cada vídeo. Peço também que compartilhe os vídeos com outras pessoas. Essas são ações missionárias importantes e nós, de todo o coração, agradecemos. Você é nosso convidado para estar junto conosco em Igreja Batista Buscando Vidas, para tomar parte no culto congregacional, orar, louvar ao Senhor, receber a palavra do púlpito, receber resposta. As nossas reuniões presenciais estão acontecendo aos domingos, às 10 horas da manhã. A Igreja Batista Buscando Vidas fica na entrada da Praia de Buraquinho, a 20 minutinhos do Aeroporto Internacional de Salvador, a 100 metros da Estrada do Coco. Fica na cidade de Lauro de Freitas, na Bahia. Vou fixar aqui nos comentários o endereço de Igreja Batista Buscando Vidas, logo abaixo. Vamos para a mensagem de introdução. Por favor, leamos Atos, capítulo número 5, versículo 42. Todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. O versículo que nós acabamos de ler, a imagem que comunica é de pessoas que, por meio do Evangelho, foram realmente conquistadas por Jesus. Pessoas que tinham a mensagem, que tinham proclamação e conheciam a realidade, agindo realisticamente, indo ao campo com o Evangelho, todos os dias, ensinando e proclamando que Jesus é o Cristo. É fundamental que os discípulos aprendam o evangelismo de forma realista. Não apenas ouvir explicações, não apenas participar, tomar parte em palestras, não apenas participar de estudos e de coisas semelhantes. Em Tiago, capítulo 1, versículo 22, a Bíblia diz: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Se uma pessoa ficar apenas na teoria, o campo jamais será beneficiado por essa pessoa. Mas se uma pessoa receber ensino e junto com isso tiver a experiência pessoal, ver com os próprios olhos e aplicar em sua vida, isso vai fazer toda a diferença. No Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículos 13 ao 15, a Bíblia nos mostra pontos fundamentais do método que Jesus empregou para promover a evangelização do mundo. Leiamos. Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando-os como apóstolos, para que estivessem com ele
os enviasse a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. É importante entendermos que Jesus chama hoje com o mesmo propósito que chamou os primeiros discípulos. Em primeiro lugar, para estarmos junto com Ele. Isso significa nutrição. Em segundo lugar, para evangelizarmos, para pregarmos o Evangelho. Evangelismo significa proclamação do Evangelho para todas as pessoas em todos os encontros. Finalmente, em terceiro lugar, Jesus nos chama para aplicarmos o verdadeiro poder espiritual no campo, exercermos autoridade para expulsar demônios, desfazermos as obras do diabo. Toda evangelização implica em guerra espiritual contra os principados e os poderes do mal. E nessa guerra, só podemos prevalecer por meio de armas não carnais. Em Mateus, capítulo 16, versículo 18, Jesus disse que as portas do Hades não poderão vencer a igreja. Pergunto, o que significa isso? Muito simples. Todos sabem que porta serve para guardar o que está dentro. No caso das portas do inferno, o que aquelas portas guardam são bilhões de seres humanos que se encontram aprisionados e sujeitos ao império das trevas. Declarar que as portas do Hades não poderão vencer a igreja significa simplesmente que as vidas que estão presas atrás daquelas portas serão resgatadas, serão salvas por meio da igreja, por meio do Evangelho. Nós somos os mensageiros, nós somos os missionários, nós temos responsabilidade nessa geração, temos responsabilidade em relação às próximas gerações, que haja mais de Deus e mais do querer de Deus preenchendo o nosso coração, preenchendo a nossa vida todos os dias. Pergunto, o que significa ter força espiritual? Muito simples, significa estar cheio do Espírito de Jesus. É interessante, quando olhamos para as páginas do Primeiro Testamento, logo percebemos a realidade do povo de Deus sucessivamente encontrar o Evangelho, experimentar renovação espiritual, experimentar avivamento, promover reformas, se consagrar ao Senhor, dar culto e ser de todo modo favorecido por Deus, sendo abençoado de verdade. Lamentavelmente, também nas páginas do Primeiro Testamento, nós encontramos o povo de Deus perdendo o Evangelho, se envolvendo com os ídolos, se envolvendo com falsos mestres, com falsos profetas e com falsas doutrinas, vivendo por aquilo que é material e físico, caindo por causa de um coração desviado, sofrendo por causa de suas próprias cobiças, experimentando derrota nas batalhas, sendo levado para o cativeiro, sendo colonizado. Pergunto, como está a igreja no mundo? Hoje, há muitos pastores, muitos evangelistas, muitos missionários, muitos crentes e muitas igrejas. No entanto, muitos ignoram o Evangelho, muitos têm perdido o Evangelho. Por exemplo, em relação ao Oriente, berço do cristianismo, é inegável que em algum momento os irmãos no Oriente perderam o Evangelho. Em Atos capítulo 19, versículos 9 e 10, a Bíblia diz que o apóstolo Paulo, tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. A escola de discípulos de Paulo imitava a escola de Jesus. Tinha ensino e tinha a vivência no campo, tinha a experiência prática no campo, tinha contato com as pessoas, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. A igreja que Paulo pastoreava não dependia de grandes prédios, não dependia de grandes reuniões, não dependia de estruturas, não tinha gráfica, não tinha televisão, não tinha internet. Pergunto,
Como a igreja disseminava o evangelho? Muito simples. Os crentes proclamavam o evangelho nos encontros no campo. Disseminavam o evangelho por meio de testemunho, por meio de conversas face a face e de reuniões nas casas, como nós lemos em Atos 5:42. Leamos mais uma vez. Todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Mas o problema foi que em algum momento o evangelho foi perdido. Qual é o resultado disso? Hoje, a maior parte da população do Oriente está envolvida com o Islã. Por exemplo, nas terras das 7 igrejas relacionadas no livro do Apocalipse, a atual Turquia, quase 98% da população da Turquia é muçulmana, enquanto que o restante, 2%, é composta pela religião judaica e as várias comunidades cristãs. Em 2018, estive na Etiópia, terras em que o eunuco etíope serviu, Atos capítulo 8. A maioria da população da Etiópia é formada por cristãos. Contudo, os cristãos eventualmente têm sido ameaçados por grupos radicais. E a Europa, berço de tantos avivamentos. O evangelho está desaparecendo completamente na Europa. Pergunto, você sabe o que acontece quando o evangelho desaparece? É terrível, é muito triste. O resultado é engano, é escravidão. O homem centrado em si mesmo, centrado no que é material e físico, centrado na busca pelo sucesso falso desse mundo, centrado na busca pelo prazer, preso na vaidade de seus pensamentos, preso na cegueira satânica, ignorando a necessidade que todos temos de Deus. O fim disso, nós sabemos qual é. É fracassar e perecer. É repetir a história do Gênesis 3, a queda, maldições. É repetir a história do Gênesis 6, a Arca de Noé, receber juízo. É repetir a história do Gênesis 11, Torre de Babel, obras que fracassam e a perda da comunicação com os semelhantes. Por exemplo, a Inglaterra já foi referência de cristianismo para o mundo. A Inglaterra já experimentou avivamentos poderosos. Por exemplo, o avivamento do país de Gales impactou o mundo inteiro. No Brasil, há uma expressão, fala-se em pontualidade britânica. Você sabe de onde vem essa expressão? Vem da ética protestante. Contudo, o cuidado da igreja na Inglaterra foi principalmente com programas e com estruturas. Você sabe como está a igreja na Inglaterra? Em grande parte se encontra conquistada pelo Islã, está sendo vendida. Os prédios que o Islã não comprou, alguns estão fechados, outros estão funcionando como bares, funcionando como cinemas e outras coisas. Quando eu estive na Coreia do Sul, que é um dos países que tem sido grandemente abençoado por meio do Evangelho, e graças a Deus nós temos uma aliança com irmãos da Coreia, eu ouvi um dos pastores que havia estado na Inglaterra em 2017 dizer que tinha ficado assustado com o que viu. Aquele pastor amado disse que a Inglaterra já é um país islâmico. Pergunto, por que isso está acontecendo? A razão é porque o que a igreja na Inglaterra deixou para gerações seguintes foi somente estruturas e programas. Você sabe que hoje a maioria das famílias cristãs tem apenas um filho. Quando muito, tem 2 filhos. Poucas famílias têm muitos filhos. Mas os muçulmanos chegam a ter muitos filhos. Às vezes, também são polígamos e chegam a ter muitos filhos com diversas esposas. A democracia, o regime da soberania popular, é o regime predominante no Ocidente. Eu acredito que você já entendeu essa parte também. Como está a igreja nos Estados Unidos? Há um pastor com quem nos reuníamos uma vez por mês para um café da manhã. Fazia parte do nosso grupo aqui. Ele foi convidado por uma grande denominação para se associar e servir lá. Enfim, se mudou com a família, foi morar na outra América, fez o green card. A denominação enorme. Está presidida por pastores liberais. Estão consentindo com ensinos e com práticas que há apenas 10 anos atrás eram inimagináveis, que fariam ruborizar de vergonha
a face de qualquer filho de Deus, coisas estarrecedoras. E aquele pastor amigo disse que só soube dessas coisas quando chegou lá. Ele disse que a denominação tem muito dinheiro, que as estruturas são grandes e precisam de muito dinheiro. Os prédios precisam de investimentos crescentes, precisam de cada vez mais dinheiro para manutenção, para investimentos em tecnologia, para reformas, para pintura, para pagar os salários dos obreiros. E aqueles que têm o dinheiro dizem o que deve ser crido e o que deve ser ensinado. No Canadá é a mesma coisa. Em muitas partes do mundo, a igreja tem perdido o evangelho bíblico. Isso é grave. Como está a igreja no Brasil? Em grande parte, os crentes seguem sendo incentivados a prioritariamente desejar tudo aquilo que qualquer pessoa que não conhece a Deus também deseja: riquezas, bens, luxo, o sucesso falso desse mundo, prazer e as coisas dessa terra. Parece que a ambição por prosperidade material tem tomado lugar no coração de muitos cristãos. Além da ênfase no materialismo, também há muito humanismo e misticismo errado na igreja brasileira. As estatísticas dão conta de que o número de cristãos evangélicos aumenta a cada ano no Brasil. Mas o paradoxo é que os problemas também seguem aumentando. Aumenta o número de evangélicos no Brasil e está aumentando a injustiça, aumenta a iniquidade, aumenta a insegurança, aumentam os crimes e outras coisas. Isso é grave. O remédio eficaz para curar o ser humano e livrar de todos os desvios e erros é o evangelho bíblico, que é somente Cristo. Pergunto: onde está a voz profética da igreja? Não desejo criticar. Isso aqui não é uma crítica, é apenas uma constatação. Muitos estão tratando de quê? Tratando de política, de filosofia, de ciência, de economia, de boas obras, de autoajuda, de ensino moral e de muitas outras coisas que não transformam o coração de ninguém, que jamais podem vivificar a alma, mas apenas entreter e envolver pessoas. Recentemente, por meio de um vídeo publicado pelo pastor Jamê Nobre, um irmão pelo qual temos um grande apreço, tivemos notícias sobre o trabalho que os irmãos da Hope Church, Igreja da Esperança, uma igreja em Bangkok, na Tailândia, estão realizando. Jamê disse que os irmãos têm a visão de sair de 2 em 2 e evangelizar no campo, nas montanhas e nas cidades. Quando chegam numa casa e são recebidos, quando encontram uma família que recebe a palavra do Evangelho, ali já começa uma nova igreja, tendo como base que cada família é o embrião de uma nova congregação. Aqueles irmãos têm levantado centenas de igrejas em curto espaço de tempo. Hoje, 98% dos tailandeses são budistas, mas isso já começou a mudar, graças a Deus. O que os irmãos estão fazendo na Tailândia harmoniza com o ensino do Senhor, que diz que devemos proclamar o Evangelho e ir à casa que receber a mensagem de paz. Disse Jesus, Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 5 e 6. Quando entrarem numa casa, digam primeiro, paz a esta casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele, senão ela voltará para vocês. Para ganharmos milhares que estão sem Deus, precisamos nos dispor a ir ao encontro das pessoas com o Evangelho, que é somente Cristo. Precisamos fazer por meio da pregação e do nosso testemunho com que as pessoas saibam quem é Jesus e também o que Jesus Cristo fez, para que a fé seja despertada. Em Romanos, capítulo 10, versículo 17, a Bíblia diz que a fé vem por ouvir a mensagem e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Jesus Cristo é suficiente. A mensagem da igreja é o Evangelho, que é Jesus é o Cristo. Jesus é a boa notícia de Deus. Jesus é a mensagem do próprio Deus para o mundo caído. Há apenas um Evangelho carregado com poder para salvar.
é o Evangelho de Deus acerca de seu Filho. Romanos capítulo 1, versículos 1 e 3. A mensagem acerca de Jesus Cristo, encarnado, crucificado e ressuscitado, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos capítulo 1, versículo 16. Esperamos que você tome posse do Evangelho, organize a mensagem e tenha a experiência de ir ao campo, ser testemunha de Jesus Cristo, todos os dias, para todas as pessoas, sem exceção. Nos próximos vídeos dessa série, iniciando com 2 lições sobre oração, estudaremos a divindade de Jesus Cristo, a sua morte sacrificial na cruz por nossos pecados, a sua ressurreição vitoriosa e como nós devemos responder ao amor de Deus. Veremos que a razão da nossa vida é a glória de Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Veremos que Jesus Cristo é a solução de Deus para todos os problemas da humanidade. Veremos que Cristo é suficiente e que nele nós temos tudo o que precisamos, tanto para a vida presente como para a vida do porvir. Também estudaremos os vínculos que existem entre os cristãos, como o corpo de Cristo, e o que nosso amado Senhor espera que realizemos na terra. Por fim, veremos que em Cristo nós temos a vida. Em Cristo nós desfrutamos a paternidade íntima de Deus. Em Cristo experimentamos a segurança profunda do perdão dos pecados. Em Cristo temos a paz e vivemos a realidade da comunhão com Deus e com seu povo. É com vistas à edificação e o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério que oferecemos esse conteúdo. Esperamos que essa série traga respostas e edificação para a sua vida e que você, revestido do Senhor Jesus Cristo, revestido com verdadeiro poder espiritual, se disponha a ir ao campo, proclamar o Evangelho em todos os encontros e trazer para junto os que aceitarem ao Senhor. Que possamos aprender com Jesus, entender o que Jesus quer ver realizado, organizar o Evangelho, proclamar o Evangelho e fazer discípulos. Tomemos a nossa parte nas missões mundiais. Cumpramos o chamado. O tema do próximo vídeo é o que o Senhor Jesus nos ensina sobre oração. Por favor, mais uma vez eu peço, coopere conosco para a propagação da mensagem. Inscreva-se no canal, compartilhe os vídeos, deixe o seu like, deixe o seu comentário, nos ajude. A Deus toda a glória. Agradeço por assistir. Graça abundante.